Olá, gente, mais uma vez. Vamos a mais uma aula de geografia. A aula de hoje vai para o sexto ano. Então, peço que você preste bastante atenção sobre a aula, né? A gente vai falar sobre um assunto muito importante ligado à conservação do nosso patrimônio brasileiro, tá? Então, é interessante que você use todos os recursos digitais também para assistir a nossa aula, tá? Quais são esses recursos, professor? A gente sempre costuma frisar na aula para que vocês usem esses recursos. Quais são? Pausar o vídeo, você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser. Tem também um recurso no YouTube que você consegue deixar o vídeo mais lento, tá? E isso ajuda muito para que você tenha maior compreensão da aula. Ok, sexto ano, vamos à aula, tá? Acompanha na tela. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o recurso essencial para a vida dos seres humanos, tá? Entre animais, e é possível citar o fortalecimento dos nutrientes para a terra, proporcionando um plantio de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais necessários aos seres humanos, tá? Então estamos falando e vamos falar na aula de hoje sobre o solo, tá? Que é nada mais que a camada superficial da crosta terrestre. Na imagem você consegue observar, tá? Uma mão aí segurando uma terra negra e no meio dela você consegue ver aí a planta, né? Representando aí a vida, uma espécie, algum tipo de planta, e isso representa a vida. Então a gente pode falar na aula de hoje que o patrimônio que nós vamos citar para a preservação é a terra. Olha para mim, gente. Gente, existem vários ambientes onde a gente pode preservar o nosso meio natural. A gente já falou sobre em algumas aulas de paisagem, tá? Então, citamos algumas paisagens. Eu falei para vocês sobre a paisagem natural e a paisagem humanizada, tá? Mas sobre essa paisagem existe aí o solo, tá? Então o solo é muito importante para sustentar essas paisagens e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos à aula. Gente, acompanha na tela mais uma vez. O uso do solo. Quando falamos em uso do solo, estamos nos referindo à forma de utilização do solo, ou seja, como a terra está sendo aproveitada. São exemplos de solo, tá? Área urbana, paisagens, florestas e locais de mineração. Então você vê aí mais uma vez, né, a terra, né, representada e simbolizada por essa camada aí com uma pequena espécie de planta aí nascendo, né, criando vida. Olha para mim, gente. Mas é interessante que a gente observe que existem várias formas de se utilizar, né, a terra, de se utilizar o solo, tá? Então nós podemos citar aí a utilização da terra por meio de ambientes urbanos, tá? Que é a construção de casas, prédios, comércios, tá? E a utilização também da terra em forma de produção de alimentos, tá? Que é aquela ideia que a gente tem de agropecuária, né? Plantações e criação de animais. A gente vem falando sobre essa questão de criação de animais e sobre esses ambientes urbanos em algumas dessas aulas. Mas é diante disso que a gente vai falar um pouco sobre a importância do solo, ok? Acompanha na tela mais uma vez. Existe também o uso do solo no meio urbano, tá? Então, o solo ele pode ser utilizado para o entendimento aí como sendo uma forma pela qual o espaço geográfico está sendo ocupado pelo ser humano e suas atividades nele. Então você consegue observar a imagem de uma cidade, tá? Vista de cima. É uma imagem muito comum, mas é interessante que a gente observe que abaixo dessa cidade existe uma camada de terra, existe uma camada de solo. Tá? Então o homem ele ocupa essa área para conseguir morar. Então, quando a gente fala sobre ambientes urbanos, a gente fala sobre ambientes de moradia, ambientes dinâmicos, onde existe uma maior concentração de pessoas vivendo, ocupando esse solo, ocupando essa terra. Por isso que a terra ela é tão importante, tanto para a questão de moradia, e a gente vai ver também, continuar vendo também, que é importante para a questão de alimentação também. Ok, sexto ano, vamos continuar. Olha para mim. A gente está falando aí, né, sobre esses ambientes urbanos e eu peço agora que você preste atenção nesse próximo slide. Olha aí, gente. Construções e coberturas do solo por meio do concreto. A gente viu, né, que nas imagens iniciais da aula que existe uma camada de terra lá sendo regada, sendo plantada, que precisa receber sol, que precisa receber água para sobreviver, até porque o solo ele tem a sua camada de vida sobre ele, e é através dessa camada de vida que a gente consegue obter nossos nutrientes, nossos alimentos, coisas que a gente já conversou nas últimas aulas, mas quando a gente cobre o solo com essa camada de concreto, né, muitas ruas asfaltadas vocês conseguem ver, muitas calçadas também,
Isso faz com que o solo ele não respire. Isso cria um ambiente de impermeabilização do solo. Então, como você está acompanhando na tela aí, um homem tentando jogar água no solo e a água ela não está sendo absorvida com rapidez. Olha para mim, gente. O solo, quando ele fica impermeável, quando ele não recebe uma quantidade de água, quando ele não recebe uma quantidade de sol, tá? Isso mesmo, o sol ele é muito importante também para o solo, assim como o solo é importante para a nossa pele, né? E para os seres vivos em geral, né? O solo também é importante para o solo. E quando o solo ele não recebe a quantidade de sol, não recebe a quantidade de água, ele acaba ficando empobrecido, tá? Então, essa impermeabilização, ou seja, essa cobertura do solo, impedindo a passagem da água, faz com que o solo ele fique cada vez mais empobrecido. E a gente vê a impermeabilização do solo geralmente nas cidades, tá? Então, os grandes centros urbanos, as grandes cidades, Recife, por exemplo, e outras cidades do Nordeste, tem esse processo de impermeabilização, ou seja, essa cobertura de concreto, essa cobertura de asfalto em diversas partes do solo recifense, ok? É muito difícil você que mora em Recife ver um solo descoberto aí, sem estar coberto por concreto, ou sem estar coberto aí por piche, né? Então, você quando vai até o campo, você consegue ver solos mais expostos, tá? Solos mais saudáveis. Ok, sexto ano. Vamos continuar nossa aula. Olha na tela mais uma vez. Então, o meio urbano, ele acaba que fica mais aquecido, tá? Porque ele não recebe toda essa umidade, né? O solo não fica encharcado por meio da água, que consegue deixar o solo mais hidratado, e isso faz com que o ambiente ele fique cada vez mais aquecido. Olha para mim, por isso que nas cidades a gente tem a sensação de que é mais quente do que em ambientes do campo. Você que já teve a oportunidade de ir para algum chamado interior, né, consegue perceber que no interior você consegue receber uma brisa mais fresca, você consegue estar num ambiente um pouco mais agradável, um ambiente do campo. Quando você volta para a cidade, você pensa naquele calor, né, naquele ambiente pesado, aquele ambiente quente. Isso é uma representação de que o solo ele não é tão hidratado. Também tem influência. Ok, sexto ano. Vamos continuar. Olha na tela mais uma vez. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do solo no campo. Então na imagem você vê aí, né, um ambiente de plantio, um ambiente de criação de animais, vê muitas frutas, legumes. Você também consegue ver grãos, você consegue ver o gado. Então, quando a gente fala em solo, ligando ele a um ambiente do campo, a gente pensa logo em produção, criação de animais, a gente pensa logo em agropecuária. Olha para mim, sexto ano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o solo com relação a esses níveis de produção. Então, peço que você preste atenção nessa segunda parte da aula, que também é muito importante. Ok? Vamos lá. Olha na tela. Existem vários tipos de solos, né? Então, para vocês aí eu trouxe alguns principais, tá? Então, nesse quadro aí você consegue ver algumas espécies de solo, tá? Então, esses solos aí, cada um tem uma definição diferente, cada um tem uma utilidade, uma finalidade também diferente. Olha para mim, sexto ano. Como eu estou falando para vocês, né? Assim como os animais, assim como as espécies de plantas, os solos também ele tem outras variedades. Tá? Então, é uma prova de que a gente vive num ambiente que tem uma diversidade, ou seja, uma variedade de espécies. E também, como a gente está vendo, uma variedade de espécies de solos. Ok? Olha na tela mais uma vez. Aí eu trouxe para vocês alguns solos que existem aqui no Brasil, tá? Alguns tipos de solos importantes que existem no Brasil. Preste atenção nessa imagem, sexto ano. Isso é um mapa do Brasil, tá? Só que é um mapa do Brasil um pouco diferente. Cada corzinha dessa representa uma espécie de solo diferente, ok? Então, se a gente for observar o solo brasileiro, existe uma grande variedade de solo. E eu trouxe para vocês aí só alguns principais solos. Então, na imagem você vê o título, distribuição dos solos do Brasil. Aí você vê o mapa do Brasil, tá? Com várias cores diferentes. E você também vê a legenda, que é o que cada cor representa em forma de solo, tá? Por exemplo, o solo mais verdezinho escuro, ele vai ter um nome, vai ter uma espécie diferente. O solo mais alaranjado, você vai ter uma espécie diferente, o latossolo, por exemplo. Ok? Olha para mim, sexto ano.
Essa imagem que eu acabei de passar para vocês, se você tiver interesse em ver mais de perto, em conseguir abrir, ampliar mais essa imagem, você pode acessar a plataforma Ava, tá? E nela vai ter esse slide e aí você pode ter acesso à ampliação desse mapa, ok? Mas você também pode dar zoom aí no YouTube, existem alguns recursos que você consegue dar um zoom maior aí nessa imagem e conseguir fazer uma comparação mais sobre alguns desses solos, ok, sexto ano? Mas vamos continuar a aula. Gente, existem também, né, como variedade de solos, existem também problemas relacionados ao uso excessivo do solo. Assim como a gente viu nas áreas urbanas, que o uso do solo nas áreas urbanas acontece pela impermeabilização, impedindo a passagem de água, impedindo a passagem de luz, no campo também existem alguns maus usos do solo, ok? Olha na tela mais uma vez. Existem alguns problemas, né? Os principais consequências desses são a improdutividade e infertilidade do solo, tá? Provavelmente pela perda da fauna local. O uso indiscriminado de defensivos agrícolas e descarte incorreto de produtos industriais, os lixões não fiscalizados aos desmatamentos. Olha para mim, gente. Existe aí, né, o mau uso do solo também no campo. Então, quando você usa indiscriminadamente alguns defensivos agrícolas, quando você descarta de modo incorreto o lixo, tá? Isso causa alguns problemas ao solo, tá? Porque a gente vai conseguir entender mais ou menos isso a partir dos próximos slides. Olha na tela mais uma vez. Esse mau uso que a gente está falando, ele causa aí certa improdutividade ou infertilidade. Então, na tela você vê duas imagens diferentes, tá? De um lado você consegue ver aí um solo improdutivo e de outro você consegue ver um solo infértil, ok, gente? Eu vou explicar um pouco sobre essas imagens. Uma é relacionada à falta de água, é uma questão natural, né, no Nordeste. O sertão nordestino ele tem essa escassez de água e o solo acaba ficando pobre na questão de água. E no outro você vê aí causas humanas, né? Recentemente, em 2019, aconteceu um desastre natural em Brumadinho, na região sul do Brasil, e a empresa, né, de mineração despejou aí esse rejeito, essa lama de minério, causando infertilidade no solo. Olha para mim, gente. Então a gente está conseguindo observar que devido a questões de mineração, tá? O solo ele teve a causa da improdutividade, tá? E também devido a questões naturais, a gente vai ver que o solo ele ficou também improdutivo na região Nordeste, na região do Sertão. Ok, sexto ano. Vamos continuar a aula. Existe também, tá, a perda da fauna e da flora, tá? A gente falou nas últimas aulas o que é fauna e flora, mas eu vou lembrar para vocês, tá? A fauna está relacionada à questão de vegetação, tá? E a flora está relacionada à questão de vegetação e a fauna está relacionada à questão de animais, tá? Então, a perda da fauna e da flora também acontece por conta do desgaste, por conta da infertilidade, da improdutividade do solo. Olha na tela, Sistone, por favor. Você consegue observar aí, né, de um lado, a seca no Nordeste, tá? O gado aí morrendo por conta da seca, por conta da falta d'água e de alimentos, tá? O alimento que vem diretamente do solo, tá? Devido a nutrientes, a composição de água, a planta ela cresce no solo. E o gado ficando sem alimentação e ficando sem água, ele acaba aparecendo. Então, há uma perca aí da fauna. Tá? E do outro lado, você também vê a perca da fauna e da flora devido a questões naturais, né? A imagem também mais ampliada aí na região de Brumadinho, tá? Onde os animais eles pereceram, eles morreram por conta dessa lama de minério que causou improdutividade ao solo. Ok, gente? Olha para mim, sexto ano. Então, a gente está conseguindo comparar, está conseguindo observar que existe aí, né? Existem questões aí relacionadas à improdutividade devido também à má utilização do solo, tá? Então, é muito interessante que a gente perceba, a gente comece a preservar esses ambientes, porque senão a gente vai acabar causando mais perca de vida, tanto na fauna como na flora, ok? Olha na tela mais uma vez. Há também o uso indiscriminado de defensivos agrícolas, que causa a contaminação do solo.
Então, na imagem você vê aí alguns produtores, né, utilizando aí borrifadores para pulverizar essa área e acabar deixando nutriente, matar pragas, enfim. Só que, como esse líquido, essa substância que eles estão despejando na plantação, ela vai chegar até o solo, essa substância química no solo, ela pode agredir o solo e causar também improdutividade e infertilidade ao longo do tempo, tá? Olha para mim. Então a gente consegue observar que tanto as causas naturais, elas afetam o solo, tanto também as causas humanas, elas podem acabar afetando o solo, tá? Então, desde o momento que aconteceu o desastre em Brumadinho, acabando com aquela região ali, com uma determinada região do sul do Brasil, a gente também, com o uso da mineração, com o uso de defensivos agrícolas, a gente pode também causar a morte, o empobrecimento e a infertilidade também do solo. Ok, sexto ano. Vamos continuar. Há também outras formas de contaminação do solo, que essas formas estão mais próximas de nós, tá? Olha na tela mais uma vez. O desgaste, né, o desperdício do lixo, tá? A produção de lixo nas áreas urbanas e que são derramadas em ambientes mais afastados da cidade, também causa infertilidade no solo, porque nesse lixão aí tem muita matéria química, tá, gente? Tem muito plástico, tá? Tem muito resíduo biológico, tá? Que é apodrecido, tá? Então você consegue observar que tudo isso causa um líquido, tá? Cria um líquido chamado de chorume. Esse líquido que você vê também na tela, tá? Esse líquido meio escuro, ele causa aí muitos prejuízos ao solo, tá? Causando também infertilidade e improdutividade do solo. Então, a gente está vendo que é mais uma causa humana, tá? Que faz com que o solo ele não seja preservado. Tá? Então, olha para mim. É muito interessante que a gente evite produzir tanto lixo e descarte o lixo de maneira correta, para que dessa forma a gente consiga preservar mais os nossos ambientes. Ok, sexto ano. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Tem uma atividade bem interessante, tem uma atividade bem legal que eu deixei para vocês lá na plataforma AVA e vocês podem acessar, ok? Obrigado e até a próxima, sexto ano. Valeu!